Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Deus te abençoe por estar acompanhando junto conosco esses estudos maravilhosos dessa lição do primeiro trimestre desse ano de 2022. Eu sou o presbítero Israel, sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Glória e também tenho uma turma, uma classe, a classe dos senhores, a qual eu tenho a responsabilidade de estar como professor. Na vida secular também sou professor, graças a Deus por isso. Eu te convido a estar nos assistindo, a estar compartilhando os nossos vídeos, a estar dando um like, a estar colaborando conosco sobre esse trabalho todo especial, que tem o objetivo que a mensagem da Palavra de Deus chegue a muitas pessoas em todo o mundo. Esse é o nosso objetivo. Que Deus te abençoe e que você possa acompanhar os nossos estudos. A cada semana, sempre, na terça-feira, estaremos colocando uma nova aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula desta semana, nós temos o objetivo de estar estudando, estar apresentando, na realidade, o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, que tem como tema o modelo pentecostal para hoje. Esses livros eles têm referência para todos aqueles que acreditam na Palavra de Deus, para aqueles que confiam, para aqueles que esperam a vinda de Jesus Cristo, e para aqueles que também acreditam na manifestação do Espírito Santo, visto que o Espírito Santo é o nosso alimento, é aquele que está conosco, está com a sua igreja, que faz a sua igreja andar, que faz a sua igreja crescer, que faz a sua igreja prosperar na terra. É a manifestação do Espírito Santo que nos dá a ousadia de dizer para este mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza o seu Espírito Santo, Então, acreditamos muito na presença do Espírito Santo no nosso meio. Esse tema é um tema especial para todos os pentecostais, todos aqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo. Então, estaremos durante todo o tempo da aula, estaremos passando todas as informações, o que significa o Pentecostes, quando que aconteceu o Pentecostes, quais as referências que nós temos do Pentecostes, porque acreditamos na Palavra de Deus. Nós não fazemos nada, nós que servimos ao Senhor, de repente, e muitas das vezes, somos criticados por muitas pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo, e é como se não tivéssemos base nenhuma para falar do Espírito Santo. Mas nós temos base para falar do Espírito Santo. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a nossa maior referência. Então, tudo aquilo que nós falamos a respeito do Espírito Santo tem base bíblica. E vamos estar, durante esta aula, passando para todos vocês quais são as bases que nós temos, ou as referências que nós temos para falarmos da manifestação do Espírito Santo, do seu trabalho na vida de todos aqueles que acreditam, que confiam, que querem uma vida diferente, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida com Cristo. O Espírito Santo, volto a dizer, é o nosso alimento. É o alimento, é aquele que está conosco. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa que chora, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que fala, é uma pessoa viva. Então, acreditamos na presença do Espírito Santo e na sua manifestação. Nós estaremos lendo o texto áureo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Está escrito no livro de Atos, no capítulo de número 2 e no versículo 4. Também temos a verdade prática, que diz que a atividade do Espírito Santo e suas aplicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente
pentecostal. Aqui eu achei muito interessante. Crente pentecostal. Na verdade, nem todos os crentes são pentecostais, porque não acreditam na manifestação do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Mas os pentecostais, eles têm o Espírito Santo como o seu ajudador, como aquele que está com ele e fala acordado ou dormindo, digamos assim, como já dizia um certo cantor, a palavra de Deus. Então, nós vamos ler também a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 1, os versículos de número 21 e 22, e no livro de Atos, já que estamos falando do livro de Lucas e no livro de Atos. O livro de Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sempre cito essa referência que eu tenho assim como uma maior referência a respeito da manifestação do Espírito Santo, de o que estava já escrito lá no Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Nós temos como maior referência o livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Então, aqui o profeta Joel, já movido pelo Espírito de Deus, ele já falou sobre esse evento que iria acontecer. O livro de Joel ele foi escrito no ano de 835 a 830 a.C. Olhe quantos anos que ainda iria se passar para que esse evento acontecesse. Mas eu sempre falo que aquilo que Deus fala, se cumpre. Deus, ele é fiel com a sua palavra. Aquilo que está escrito na sua palavra, ou mais hoje ou mais amanhã, vai se cumprir. Então nós temos aqui essa referência, esse profeta de Deus, o profeta Joel, ele falava pelo Espírito de Deus. Então essa é a maior referência, nós acreditamos nessa palavra. Nós temos o cumprimento dessa palavra. Eu estou falando dessas referências, vamos começar a falar ainda a respeito daquilo que está em cada um dos tópicos desta lição, mas é bom que tenhamos essas referências essenciais para que ninguém venha a ter dúvida diante desse conteúdo. Porque eu acredito que muitas pessoas vão ser alcançadas por esse conteúdo. Muitas pessoas precisam ter consciência, porque é um tema bastante ainda duvidoso por muitos que não acreditam
na manifestação do Espírito Santo. Então, esse conteúdo vai chegar para muitas pessoas, vai alertar a muitas pessoas e vai fazer efeito na vida de muitas pessoas. Eu acredito no poder de Deus, que tem a sua palavra para fazer esse grande efeito. Então, quando que isso veio a acontecer? Então, nós temos o livro de Atos, quando que aconteceu esse evento que estava, ou seja, o cumprimento da profecia daquele que já estava lá no livro de Joel, como vemos aqui, há mais de 800 anos. Mas vemos que aqui no livro de Atos, no capítulo 2, começa assim, no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, essa palavra aqui está no livro de Atos, no capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 4. Então, você que está acompanhando, que está me assistindo, pode estar de repente perguntando se ainda não tem esse conceito, esse conhecimento a respeito do que significa o Pentecostes. De repente você diz, e o que significa Pentecostes? E por que os Pentecostes de repente sejam um conteúdo assim que alguém tenha curiosidade e queira entender? Então, a Bíblia de estudo pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, no seu rodapé, o escritor ele vai dar ele vai fazer esse comentário para dizer que Pentecostes era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. Então, era uma festa lá em Israel onde se reuniam para fazer aquela comemoração. A comemoração de quê? Então, a primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta, vinha a festa de Pentecostes. Nome este, derivado do grego, Pentecostos, que significa 50º. Era também chamada Festa das Colheitas, porque nela as primícias da cega de grãos eram oferecidas a Deus. Nós vemos aí no livro de Levítico, temos uma referência no capítulo 23, no versículo 17. Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo. Então, essa festa era comemorada, como vemos aqui, a segunda festa, digamos assim, de um porte maior, muito importante lá em Israel. E então, 50, isso acontecia 50 dias, e 50 porque depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias aqui na terra cumprindo o seu ministério. E depois os discípulos, o povo, passavam ali mais 10 dias. Então foi exatamente nesse momento, quando esse povo estava, muitas pessoas, porque eram muitas nações. Nós vamos ver aqui que aquelas pessoas, todos aqueles que estavam ali, a Bíblia vai dizer que tinha muitas pessoas ali naquele lugar, pessoas de diversas etnias, de diversas culturas, de outras línguas, e todos ali eles falar na língua da sua própria nação. Então não era uma festa pequena, era uma festa de um porte grande, tinha muitas nações ali
Então, exatamente naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e a palavra de Deus que eles falavam línguas. Esse falar em línguas, que muitas pessoas, de repente, pode ser confundido por muitas pessoas. Ah, é só a língua do céu? Não. É a língua, aliás, se falar em línguas, pode ser a língua dos homens, a língua de qualquer uma nação, porque Deus, ele fala todas as línguas. Deus é o maior poliglota que existe. Então Deus conhece todas as línguas, interpreta todas as línguas. Então pode ser a língua, pode ser língua humana ou a língua do céu mesmo, a língua dos anjos, a língua de Deus. Então, isso aí ainda vamos falar sobre isso, mas já adiantando, que significa a glossolalia, que é a língua, essa língua onde o Espírito Santo, naquele dia, todos que estavam ali falavam. Então, existia a língua, falavam na sua própria língua, e ali se ouvia. Existia o entendimento, na realidade, porque aqueles povos falavam, cada um falava na sua língua. E ali ficavam estranhos e perguntando, mas esse povo é de tal nação, e por que está falando? Então, não fala a nossa língua, por que está falando essa língua? Então, porque o Espírito Santo, ele conhece todas as línguas. Então, acreditamos na presença do Espírito Santo. Nós podemos ver que a igreja, desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. O dia de Pentecostes aconteceu ali, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E todos possam perguntar, e quando que vai acabar? Você pode dizer quando que vai acabar? Eu não posso dizer quando que vai acabar, porque ali foi um marco para a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, há a manifestação do Espírito Santo. Que alguém acredite ou não, que alguém considere a manifestação do Espírito Santo ou não. Mas a igreja remida e lavada no sangue de Jesus, a igreja que vai morar no céu, a igreja que acredita que Deus é vivo. Eu fico muitas das vezes questionando como que a pessoa diz que acredita em Deus e não acredita na presença do Espírito Santo. Deus é vivo. E a palavra de Deus diz que o Pai, o Espírito Santo, somos um. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade, como falamos, é um só. Como que eu acredito em Deus e não acredito no Espírito Santo? Na presença do Espírito Santo. Como que eu acredito que Deus fala? Mas tem pessoas que dizem, mas eu acredito na Bíblia. A Bíblia é a maior profecia, mas despreza as revelações na igreja. Então a gente tem que considerar a Bíblia realmente como a maior profecia, como a voz de Deus para mim, para você. Mas você também precisa acreditar que o mesmo Deus que fez a Bíblia, ele continua vivo. Ele não morreu. Então, se ele falou lá no passado, há muitos anos antes de Cristo, e falou no tempo de Jesus, ele continua falando, então ele é vivo. Deus é eterno. Então, Deus fala no dia que ele quer, na hora que ele quer, fala comigo acordado, fala comigo dormindo, fala com você também. E que você acredite ou não acredite. Porque muitas pessoas que não acreditam ou não acreditaram na voz de Deus, de repente disseram, mas não foi Deus que falou. Pagaram o preço ou estão pagando o preço. É necessário considerar que Deus ele é vivo e que Deus ele fala. E que Deus continua falando. Eu acredito que Deus continua falando. Deus continua revelando. Então, aquele marco do dia de Pentecostes foi o marco para mim, que hoje faço parte da Igreja de Cristo, e para você e tantos quantos que ainda virão. Porque eu vou dizer para você, foi o que fez eu aceitar a Jesus, foi eu querer saber, eu querer ver Deus falar. Porque onde eu estava não existia isso.
E os crentes já diziam que Jesus fala que na igreja evangélica existia língua estranha, existia revelações, que não tinha nada oculto que não viesse ser revelado. E onde eu estava, eu não via essas coisas acontecer. E eu disse, então, eu quero ver Deus falar. Para mim era a coisa, meu Deus, o que é a voz de Deus? Como que Deus fala? Como? Eu quero ver, eu quero saber. Então, eu aceitei a Jesus e vi. E até hoje eu continuo vendo. E quero continuar vendo, porque eu sei que Deus, Ele é o mesmo. Eu acredito que o meu Deus, Ele não está morto. Ele não falou só lá no Antigo Testamento, Ele continua falando. Então, que Deus te dê entendimento, você que não acredita na presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Você que já acredita, graças a Deus, você é felizado. A pessoa que acredita na palavra de Deus é feliz. É feliz. Então, nós vemos aqui no primeiro tópico, eu já falei muito, vou continuar falando, mas nós precisamos só citar, vamos citar aqui só aquilo que, porque não, como já falei em outros momentos, esse momento é um momento de estarmos fazendo um esboço na aula da Escola Bíblica Dominical. Você quiser assistir uma aula mais completa, digamos assim, mais recheada, vá para a Escola Bíblica Dominical. As igrejas evangélicas, principalmente eu acredito assim, muitas outras, como a Assembleia de Deus e outras igrejas, ao domingo abrem as portas para o estudo da Palavra de Deus. Então você é convidado para ir para a Escola Bíblica Dominical para aprender mais a Palavra de Deus. Então no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, então vemos que o Espírito Santo estava com Jesus. Então o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Cristo. Quem foi o precursor de Cristo? João Batista. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo. Na vida de Isabel e Zacarias, que eram seus pais, e nós temos referência para dizer isso. Lucas, no capítulo 1, versículo 13 e 67. Na concepção virginal de Maria, também a presença do Espírito Santo, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. Então, aqui nós vemos que esses homens, essa mulher, Isabel, eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo falava. Quem que revelou a Simeão quando chegaram para apresentar a Jesus? Quem que tinha aqui revelado que ali era o Filho de Deus? E ele conhece que era o Filho de Deus, e ele vai dizer que agora, a partir daquele momento, Deus podia despedir ele em paz, ele podia ir embora, ele podia ir para os céus, porque os olhos deles tinham visto a salvação de Israel, Jesus Cristo. Então, ali foi uma revelação do Espírito Santo, que revelou a ele. E aqui no subtópico 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Outra manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, e está escrito no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 21, que Jesus no Jordão, quando estava ali no Jordão para ser batizado nas águas, Lucas ele informa que estando o Senhor orando, o céu se abriu. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. É por isso que até hoje, se alguém disser assim, se eu perguntar, faça uma imagem aí para representar o Espírito Santo. Eu nunca vi o Espírito Santo, você também nunca viu o Espírito Santo. Mas alguém vai dizer, vai colocar uma pombinha branca, é o símbolo do Espírito Santo. Porque está, e isso é bíblico. Não é erro a gente fazer isso, porque é bíblico. Né? Está no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 22. E uma voz do céu, naquele momento ouviu, por isso eu digo, por isso eu estou falando, Deus ele é vivo e ele fala. E uma voz do céu dizia,
Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era Cristo. Então, naquele momento, imagino como Lucas, ou como João, que estava batizando Jesus, como que ele ficou feliz de saber que o que ele estava fazendo tinha o respaldo de Deus. Ele estava fazendo a obra do Senhor. E a prova que ele estava batizando ali era a vontade de Deus, foi a manifestação do Espírito Santo e a voz de Deus naquele momento. Então acredito ali, foi uma coisa muito maravilhosa para ele e aqueles que estavam ali. Então o Espírito Santo e a tentação. Nós podemos ver que a palavra de Deus diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Mas em todas as suas 3 tentações que o diabo queria enganar a Jesus, fazer ou enganar ou fazer com que Jesus obedecesse a ele, em todas ele usou a palavra de Deus. Usou, ali o Espírito Santo estava com ele. Sabe para quê? Para desfazer o poder de Satanás ou do diabo. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é poderoso para te proteger, para te guardar, para te abençoar e para te dar força, sabe para quê? Para você vencer as astúcias ciladas do diabo, para que o diabo não te vença. É por isso que o diabo não vence nenhum daqueles que acredita. Agora, é necessário acreditar no poder de Deus. E eu tomo posse daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito, e nós poderemos expulsar. É assim que está escrito na palavra de Deus, que nós poderemos expulsar o diabo. E não temer o diabo ou ficar com medo do diabo. Porque o Senhor disse, desde que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, ele fala das forças das trevas. Então, é o poder de Deus na vida daqueles que creem. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito, o Espírito de Deus. Aqui está com E maiúsculo. Toda vez que vamos falar do Espírito Santo, temos que colocar um E maiúsculo para separar, porque se não colocar o E maiúsculo, depende. E que espírito é esse? Mas se vê o E maiúsculo, e isso aqui nas gramáticas, em todo canto que você vê escrito, eu vou falar da nossa língua portuguesa, não sei, mas acredito que é segue a mesma regra, que significa nomes próprios, nomes de pessoas, se escreve com letra maiúscula. O Espírito Santo é uma pessoa e é um nome próprio. Então por isso está aqui na palavra. Não é maiúsculo, o Espírito Santo está a diferença. Se fala do Espírito das trevas, aí é um E minúsculo, porque não fala é a diferença que há quando que fala do Espírito de Deus, quando que fala do Espírito das trevas. Então, na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isso aqui foi Jesus falando. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura aqui. O Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar. Olha aí, para que serve? A presença do Espírito Santo na vida do crente serve para evangelizar. Para evangelizar precisa do Espírito Santo? Precisa, sim. Precisa do poder do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, está com você, ele tem que estar. Se ele não tiver, aí não tem nada feito. Mas se ele tiver, as vidas são tocadas. Quando você fala, alguém sente arrepio, alguém chora. É por isso que a maioria das pessoas, quando vem aceitar Jesus, vem chorando. E ali é o Espírito Santo tocando na alma, né? Aí diz assim: serve para evangelizar, para curar, para libertar e restaurar os pecadores, né?
no livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Graças a Deus. Nós vamos para o tópico 2, onde está falando Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então agora fala do início da igreja. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Naquele dia, 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardavam o investimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Então, era necessário, e o próprio Jesus falou sobre isso, quando os discípulos estavam ali tristes, pensativos de repente, porque Jesus falou que iria para o céu, aí eles ficaram tristes, porque Jesus estava com eles, e de repente tinha passado na mente deles, e agora o que vai acontecer conosco? O que é que vai acontecer? Como que nós vamos ficar sem o seu auxílio, sem a sua ajuda, sem a sua presença? Quando precisarmos de alguma coisa, vamos recorrer a quem? Quem é que nos vai defender? Aí Jesus disse assim, que iria mandar o Consolador, o Espírito Santo, para estar aqui. Ou seja, o ministério de Jesus iria ter continuidade, iria continuar do mesmo jeito, porque o próprio Jesus disse assim, que aqueles que acreditavam, que iriam acreditar, ou que acreditavam, ou que iriam acreditar, porque fala dos que ainda viriam, ou seja, tantos quanto acreditam, farão maiores milagres do que o que ele fez. Olha que coisa maravilhosa. Aí alguém pode estar dizendo, mas como é que vai acontecer na vida de uma pessoa? A pessoa vai fazer mais milagres do que Jesus. Porque Jesus não estava falando da própria pessoa carnal, estava falando do Espírito Santo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a própria Bíblia vai dizer que é uma pessoa só. É uma pessoa só. Então, ele está dizendo assim, sou eu que vou dar continuidade, vou fazer. Tantos quanto acreditarem, vão fazer obras maiores ainda. Por quê? Porque não de si, porque da pessoa natural, carnal, não pode fazer nada. Me diga, quem que pode fazer um milagre? Quem que pode realizar um milagre? Uma cura? Quem que pode expulsar um demônio? Ninguém. Ninguém. Quem que pode revelar algo que está oculto, que está no inconsciente de uma pessoa? Que pode revelar? Ninguém pode fazer isso. Mas o Espírito Santo pode fazer isso, porque ele é o próprio Deus. Então, nós vemos essa importância. Como já falamos, a promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, já falamos sobre isso. E agora nós vamos ver aqui no subtópico 3, do tópico 2, diz assim, a expansão da igreja primitiva. Por isso que a igreja, ela cresceu tanto ali no início, porque o que faz uma igreja crescer é a manifestação do Espírito Santo. E na manifestação, nós podemos ver através da cura. Então, aqui nós temos a referência, após a cura do coxo, a porta do templo e a administração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Nós temos muitas referências aqui, eu não vou estar lendo mais. Todas essas referências, tudo que eu estou falando está na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, como está, já falamos aqui. Quer saber sobre o Espírito Santo? Leia o livro de Lucas, leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver tudo que estou falando aqui tem respaldo bíblico. Então, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses
relatos demonstraram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Graças a Deus, nós já estamos no último tópico, já estamos praticamente terminando a nossa aula, mas o que me chama muita atenção nesse terceiro tópico é o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Isso aqui eu já falei, o revestimento de poder do alto. Nós acreditamos no recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, como já falei. O Evangelho só cresce, ou seja, vidas só são salvas, o reino de Deus só cresce se tiver o poder de Deus no meio, tiver a manifestação do Espírito Santo. Quantas pessoas que aceitam Jesus vão para a igreja porque querem ouvir Deus falar, porque querem ouvir Deus revelar, porque querem serem curadas, porque querem serem libertas, porque querem ser abençoadas, querem ter paz, tudo. Isso quem pode fazer é Deus. E o Espírito Santo estará aqui na terra para fazer isso. É obra do Espírito Santo fazer isso. Para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Graças a Deus. E agora vamos falar das línguas, porque é a evidência da manifestação do Espírito Santo, que você pode dizer, mas como que uma pessoa foi batizada? Como eu saber se a pessoa é batizada, foi batizada no Espírito Santo? A evidência é falar em línguas. E eu não estou falando aqui, de repente você pode dizer, mas essa língua, de onde que são essas línguas? Pode falar espanhol, de repente é um português que na mensagem pode falar espanhol, pode falar inglês, pode falar mandarim, pode falar japonês, pode falar qualquer língua do mundo. É porque nós dizemos assim, são línguas estranhas, né? Eu não conheço mandarim, de repente tem alguém na igreja falando mandarim, mas eu não conheço mandarim. Mas se tiver alguém ali que fale mandarim, vai entender perfeitamente como lá no dia de Pentecostes aconteceu esse fenômeno que marcou a história da igreja no dia de Pentecostes, então continua do mesmo jeito. Ou as línguas dos céus também. Então, isso é real, mas para se provar que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, é necessário falar em línguas, né? Nós temos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, assim sendo, o falar em línguas é a evidência, olha aqui, inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 8 a 10. Por isso, a instrução bíblica diz, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. É bom profetizar? É, mas não proibais o falar em línguas. Falar em línguas é coisa rica. E a própria Bíblia diz que quem fala em línguas restaura suas forças. Quem fala em línguas vivifica a sua alma. Então, falar em línguas alegra o coração da própria pessoa que está falando. Então, é um revestimento, a pessoa vai sendo revestida de poder, alegria, sente a alegria do Espírito Santo para falar, tem ousadia para pregar, para cantar. Então, falar em línguas é uma evidência da manifestação do Espírito Santo na igreja. É uma igreja que não tem ninguém para falar em línguas, então não tem ninguém batizado no Espírito Santo. O que está dizendo aqui? É necessário falar em línguas, ter como uma evidência do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, para finalizar, o Senhor diz assim, do meu Espírito derramarei. Atos capítulo 2, versículo 17. Aponta para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias. Olha aqui, eu sou posso dizer assim, vou usar essa palavra, sou fã, eu sou um adepto das profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais.
Isso aqui eu acredito, porque é manifestação do poder de Deus. Porque Deus tem me concedido essas vitórias, essas bênçãos, e Deus tem falado comigo através da profecia, através de sonhos, através de prodígios e sinais, e é falado com todos. Agora, é só comigo não, é com todos aqueles que acreditaram. Agora é necessário acreditar. E às vezes, de repente, até para aquele que não acredita também, né? Porque tem aqueles que não acreditam, mas Deus fala, porque está na Bíblia que Deus falou com reis, com faraós, com aqueles que nem acreditavam, mas Deus revelou, Deus deu sonho, Deus deu visões, então Deus continua falando. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Graças a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, foi um prazer essa aula. Eu acredito que ela vai tocar muito no seu coração. Deus vai te abençoar muito se você assistir essa aula até o fim, se você compartilhar essa aula, se você der um like, se você comentar, e também abrimos espaço para comentários éticos, perguntas, quando se fala de pergunta, quando se fala de confirmação, quando se fala daquilo que se quer saber e se quer acrescentar. Você pode fazer isso. Que Deus te abençoe, que você seja um adepto de crer na palavra de Deus e não esqueça, acredite na manifestação do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, na fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é vivo. Deus te abençoe. Amém.